Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós neste momento. É uma alegria e satisfação estarmos juntos nessa série de estudo Ouvindo a Voz de Deus. Hoje vamos estudar o tema de número 19, que tem por título O Dom de Profecia. É um estudo maravilhoso. Se você se conectou agora neste vídeo, por favor, assista até o fim, porque muitas coisas irão ser esclarecidas para a honra e glória do Senhor. E você verá pela Bíblia, pela palavra de Deus, qual é a igreja que está manifestando os verdadeiros dons de profecia dirigido pela palavra de Deus. Antes de tudo, vamos orar a Deus pedindo orientação ao Espírito Santo para que o mesmo nos instrua em toda a verdade. E faço-vos um pedido: esteja com sua Bíblia em mãos. Não há estudo da Bíblia sem Bíblia. Então esteja com ela em mãos e vamos orar ao nosso Deus. Grandioso Deus, Pai de amor, é uma alegria e satisfação, Senhor, poder estudar a Tua Palavra e ter o nosso professor por excelência, o Espírito Santo, a nos instruir em Tuas verdades. Iremos estudar hoje sobre o dom de profecia. Fala aos nossos corações, Senhor. Revela-nos verdades que há muitos estão sendo ocultas. E que eles, ao ouvir, ó Deus, possam tomar a decisão de seguir as Tuas verdades. O Senhor está perto de vir e quer salvar a todos. Rogamos por Tua presença em nossa vida e que as Tuas verdades nesse momento sejam impressas em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Antes da entrada do pecado no mundo, Deus e o homem se comunicavam face a face. Tendo caído em pecado, o ser humano perdeu este privilégio, mas Deus não desistiu de manter contato com os seus filhos. Amém? Há muitas maneiras através das quais Ele fala. Uma delas é o ministério profético. O profeta Amós disse: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Está em Amós capítulo 3, versículo 7. Profetas são porta-vozes de Deus, especialmente dotados pelo Espírito Santo para esta tarefa. De acordo com a Bíblia, este dom seria visto na Igreja de Deus nos últimos dias. E a primeira pergunta para a nossa reflexão: qual, diz a Bíblia, seria um dos sinais do fim? Abra sua Bíblia em Mateus 24, versículo 24. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 24, verso 24. Então, de acordo com a Bíblia, qual diz a Bíblia seria um dos sinais do fim? Mateus 24, 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, de acordo com Mateus 24, 24, o que a Bíblia diz que seria um dos sinais do fim? Falsos cristos e falsos profetas, que enganariam através de sinais e prodígios, ou curas e maravilhas. Hoje é só o que vemos: igrejas abrindo, e muitas igrejas já existentes, que têm operado grandes sinais e prodígios para enganar exatamente os eleitos, os escolhidos e aqueles que ainda se encontram nas dúvidas e longe das Escrituras, certo? Então, nos nossos dias hoje, o que está havendo mais é exatamente pessoas que estão aí operando o engano, e muitas pessoas estão indo neste barco furado. Amigos, amados, irmãos, rogo a você, estude a Bíblia, peça a orientação ao Espírito Santo. Ele vai te dar. O maior interessado em salvar você e sua família e todos aqueles que vivem ao seu lado
é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Ele tem esse desejo. Deus quer salvar você, amado. Deus não quer que você viva no engano. Agora você tem que ter o coração sincero e humilde para aceitar o que assim diz o Senhor, o que a Bíblia Sagrada diz. Amém? Segunda pergunta: como saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Abra a sua Bíblia em 1 João, primeira carta de João, está lá pertinho de Apocalipse. 1 João capítulo 4, verso 1, vamos fazer essa leitura. Eu já abri a minha Bíblia e vamos fazer a leitura. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Como é que você vai provar este profeta, se é de Deus ou não, sem conhecimento bíblico? Você tem que conhecer, saber se realmente ele é um servo de Deus ou não. Como? Estudando a Bíblia. E você vai ver algumas atribuições desses falsos cristos ou falsos profetas. Daqui a pouco vocês irão aprender e a Bíblia irá mostrar a você. Então, você tem que provar, o texto bíblico está dizendo que tem que provar se ele procede de Deus ou não. E como provar? A Bíblia vai ensinar agora na terceira pergunta. Quais as características de um profeta verdadeiro segundo a Bíblia? Abra a sua Bíblia em 1 João 4:2. Essa é o primeiro detalhe que você tem que saber. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, este é de Deus. Olha, então, primeiro detalhe, ele tem que aceitar a encarnação de Cristo. Crer que Jesus veio em carne. Ele veio. Ele nasceu como um bebê, cresceu como um ser humano normal e veio sofrer o que eu e você temos passado na carne, certo? Então, mais do que nunca, ele é o nosso representante celestial aqui na terra. Ele exatamente veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, primeiro passo, temos que aceitar a encarnação de Cristo, ou as pessoas que vêm com a proposta dizendo que é profeta de Deus, ele tem que aceitar a encarnação de Cristo, e o segundo, ele tem que manifestar os frutos em sua vida, certo? Primeiro, aceitar a encarnação de Cristo. Vamos para Mateus 7, verso 15 a 23. Eu me antecipei a esta resposta agora. Mateus capítulo 7. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus 7, do versículo 15 a 23. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinhos e figos dos abrolhos? Assim toda árvore que produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos mau. A árvore boa produz fruto bom e a árvore má, fruto mau. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? E o texto que irá deixar muitas pessoas decepcionadas naquele dia. Jesus dizendo, então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E o que é a iniquidade? É a transgressão da lei de Deus. Então, primeiro passo, ele tem que aceitar a encarnação de Cristo. Segundo passo, manifestar os frutos do Espírito Santo, um verdadeiro seguidor de Cristo em sua vida.
Terceiro, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 18, versos 21 e 22. Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 18, versos 21 e 22. E eu já estou com a Bíblia aberta e irei fazer a leitura. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Verso 22. Sabe que quando este profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Como soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Amados, quero só aqui fazer uma recapitulação um pouquinho desse texto. Aqui diz que o profeta que ele predizer a profecia e ela não se cumprir, não vem de Deus. Mas em nossos dias atuais, muitas pessoas estão profetizando em igrejas. E muitas profecias que estão sendo ditas, ela não condiz com o que assim diz o Senhor. Por exemplo, muitas pessoas dizem que está profetizando e dizer que na casa de alguém o cônjuge que está traindo o outro. Isso não é profecia. É Satanás revelando a ele o pecado que está acontecendo na vida alheia, certo? Muitas vezes pode estar profetizando até desastres, né? Desastres naturais, familiar, acidentes, mas tudo isso não provém de Deus, provém do maligno, certo? A vida de uma pessoa que está em Cristo é diferente. Como assim? Essas coisas podem acontecer? Pode estar acontecendo, mas se ele estiver com um desequilíbrio espiritual com Cristo, se ele não estiver espiritualmente ligado à videira verdadeira, todas essas coisas irão acontecer. E saiba de uma: Satanás nunca gostou do povo de Deus. É desejo dele destruir um por um, mas em nome de Jesus ele não tem poder para isso, certo? Amém? Então ele não tem poder para destruir o povo de Deus. Ele, pelo contrário, ele é que já está a prestes de ser extinto para todo sempre. Ele sabe que pouco tempo lhe resta e ele está usando instrumentos humanos. Exatamente, muitas pessoas estão vivendo o engano, certo? Não estão compreendendo bem as Escrituras, estão vivendo seus princípios errôneos, e Satanás está levando muito à perdição. E existem muitas igrejas que estão andando num barco furado, andando exatamente na doutrina do homem, nos princípios que Satanás tem regido. Então, todo aquele que profetiza a Bíblia, a palavra de Deus, e se cumpre, este é profeta de Deus. Amém? Então, terceiro ponto aqui, ele tem que se cumprir em sua vida as predições que ele falou. Quarto ponto, Deuteronômio capítulo 13, versos de 1 a 3. Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 13, versos de 1 a 3. E eu aqui leio: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-lo, não ouvirás a palavra deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Amém? Então, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 8, livro do profeta Isaías capítulo 8. O texto acabou de dizer que se o profeta está chamando você a servir a outro Deus, ele não é profeta de Deus, porque ao se cumprir a sua predição, certo, ele tem que seguir a palavra do Altíssimo. Isaías capítulo 8, versículo 19 e 20, aqui nós lemos: quando vos disserem, consultai aos necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus a favor dos vivos?
se consultaram os mortos. Olha o que Isaías está aqui falando. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então, Deuteronômio aqui apresenta também que ele tem que viver em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. Ele tem que guardar os 10 mandamentos. Então, este é um passo importante para você saber se esse profeta é de Deus ou não. Ele tem que ser fiel à palavra de Deus, ele tem que guardar os mandamentos de Deus. Se ele não guardar os mandamentos de Deus, ele não é profeta de Deus. Saiba disso. Então, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 10, versos de 7 a 10. Livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 7, versículos de 7 a 10. E aqui nós lemos: Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrebatados ou arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. Esse texto aqui fala de juízo, certo? Então aqui, suas visões são acompanhadas de fenômenos físicos. Vamos aqui fazer uma nota. Somente a presença de fenômenos físicos não é prova suficiente do verdadeiro dom de profecia, pois Satanás também opera sinais, como está escrito em Êxodo capítulo 7, do versos 9 a 12. Ele também operou sinais nas 10 pragas que foi lançada no Egito. O verdadeiro profeta, ele deve apresentar todas as 5 características acima citadas, que eu acabei de citar. Primeiro, a encarnação de Cristo, os frutos do Espírito em sua vida. Terceiro, predições, e também guardar toda a lei de Deus, observar a palavra de Deus, e ter também as visões acompanhadas de fenômenos físicos, certo? Então, só profetas, a Bíblia fala que é só profetas. A Bíblia vai apresentar aqui agora também que não só homens contribuíram como profetas, mas mulheres também. Que mulheres tiveram o dom de profecia na Bíblia? Vamos ver a primeira, Êxodo capítulo 15, verso 20. Êxodo 15, verso 20. Qual foi a primeira que Deus usou? E aqui nós lemos: a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Então, Êxodo capítulo 15, verso 20, apresenta que Miriam ela era uma profetisa do Senhor. Deus usou mais mulheres? Será? Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 4, verso 4. Vamos lá, Juízes 4, verso 4. E aqui nós lemos: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então, não só Miriam, mas também Débora. Teve mais pessoas, Flávio? Teve. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2, verso 36. Lucas, já é nos Evangelhos. Lucas capítulo 2, verso 36. E aqui diz: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser.
avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. Então, não só Miriam, Débora, mas também Ana. Teve mais, Flávio? Teve. Vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, e o verso 8 e 9. E nós lemos: no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Filipe ele era um profeta, evangelista, e ele tinha em casa 4 filhas, e todas elas profetizavam em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, a Bíblia apresenta aqui que mulheres foram usadas num dom de profecia, certo? Quinta pergunta: que igreja teria o verdadeiro dom de profecia nos últimos dias? Que igreja? Será que tem esta igreja? Todas por aí não são iguais? Vamos ver o que a Bíblia fala. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Abra sua Bíblia, amados. Não estude a Bíblia sem Bíblia. Estudar a Bíblia sem Bíblia é um fracasso. Apocalipse 12, 17 diz: irou o dragão contra a mulher. Dragão é símbolo de Satanás, mulher é símbolo de igreja, certo? Em profecia, dragão é Satanás. Então a gente fazendo já a tradução aqui diz: irou-se Satanás contra a igreja e foi pelejar, guerrear com o restante da sua descendência. Que restante é esse? É os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e pôs-se em pé sobre a areia do mar. Então, o remanescente, o povo de Deus, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Vou repetir esse texto: irou-se Satanás contra a igreja de Deus e foi guerrear com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, e pôs-se em pé sobre a areia do mar. Vamos para Apocalipse 19, versículo 10. 19, verso 10. E aqui nós lemos: João dizendo: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus e adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É aquilo que ele profetizou que irá se cumprir. É aquilo que ele profetizou e se cumpriu. É aquilo que foi determinado sobre a vida dele no Antigo Testamento, e o Novo Testamento apresenta tudo o que aconteceu, certo? A Bíblia, ela é a carta escrita por Deus. O Antigo Testamento profetizou de Jesus e o Novo Testamento apresentou o cumprimento, a execução. Então existem muitas coisas ainda que há de acontecer nos últimos dias ou no nosso tempo presente, que vai se cumprir. E a palavra de Deus, ela não falha, ela é justa, ela é reta, e há de acontecer. Então, que igreja teria o verdadeiro dom de profecia? Então, nos últimos dias, o verdadeiro dom de profecia seria visto dentro da igreja que segue os mandamentos de Deus. Você está vivendo numa igreja, ela guarda os mandamentos de Deus? Se não guarda, amados, abra seus olhos. A igreja que não guarda os mandamentos de Deus, ela não é a igreja de Deus. Ela será se ela aceitar a vigência por completo da palavra de Deus. Tem que guardar os mandamentos. A igreja de Deus, ela não pode seguir qualquer doutrina. A Bíblia Sagrada, ela apresenta que tem que se guardar os mandamentos de Deus. Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você está entendendo? Então, se eu amo Jesus, se eu tenho Ele como Senhor e Salvador de minha vida, eu tenho que ser obediente à sua palavra. Eu tenho que guardar os seus mandamentos. Ah, Flávio, os mandamentos, isso aí foi para o povo de Êxodo. No Êxodo, o povo de Israel, era para aquele povo antigo.
Me prove na Bíblia que foi anulado. Até hoje eu já li a Bíblia para lá e para cá várias vezes e nunca achei um texto dizendo que foi anulada a palavra de Deus. Muitos querem encobrir os seus erros ou os seus gostos ainda pecaminosos em dizer que não precisa guardar mandamento, inclusive o sábado do Senhor. É bíblico. Eu vivo em nome de Jesus, pela fé no meu Mestre, e guardo os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem e é o meu dever também. Amém? Por que os adventistas do sétimo dia aceitam que o dom de profecia manifestou-se através do ministério de Ellen G. White? Isso aqui, amados, aqui iria ser uma grande discussão, mas aqui eu quero dizer a vocês uma coisa. Muitos têm discutido por aí acerca de Ellen White, dizendo que os adventistas têm adorado, têm endeusado Ellen White. Ela é a Maria dos católicos na igreja adventista. Amados, isso é tudo palavra errônea, equivocada. Estude os seus escritos. Pegue um livro que foi escrito por ela e faça uso, teste dele, para você ver se Deus não usou aquela mulher para os seus fins. Ela é uma cofundadora do Adventismo, certo? Prezo muito pelos seus escritos, eu tenho lido, estudado, e uma coisa eu digo a vocês, ela se deixou usar por Deus. Deus chamou e ela aceitou o seu chamado, e ela foi um belo instrumento nas mãos de Deus na pregação do Evangelho. Nunca ela se colocou na posição de Deus, e ela não rege os seus escritos como superior à Bíblia. Estude-o. Eu falo para vocês de coração, eu incentivo vocês a ler. São livros maravilhosos que têm ensinado grandezas de Deus para aproximar a cada filho, a cada filha, a cada criatura de Deus. Então vejam bem. Porque os adventistas do sétimo dia aceitam o dom de profecia que manifestou através do ministério de Ellen G. White? Primeiro, os seus ensinos são fundamentados na Bíblia, certo? Ela exalta a pessoa de Cristo. O cumprimento de suas profecias são exatos também. Os frutos positivos em sua vida, ela tem adorado o Senhor Jesus e buscado servi-lo de todo o coração. Adventistas e não adventistas aceitam seus escritos como os inspirados, sim, certo? Sua vida e seus ensinos estavam em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. Como dizer que ela é uma falsa profeta? Como dizer que ela não foi usada por Deus se ela estava em conformidade com tudo que a Bíblia rege? Então, amados, mais do que nunca, Ellen G. White, ela não tinha a quarta série fundamental completa. Ela escreveu, olha bem, meus amados, uma pessoa que não tinha a quarta série completa, ela tinha um terceiro ensino completo, não a quarta. Ela escreveu mais de 25 milhões de palavras. Suas profecias e visões abrangem vida pessoal, familiar, religião, educação e saúde. Me diga onde é que uma pessoa que estudou a terceira série do primário tem a capacidade de escrever uma amplitude abrangente em todos os aspectos da vida dos seres humanos. As escolas e hospitais, casas editoras dos adventistas são frutos de sua orientação. Deus usou ela e ela orientou o povo, e hoje a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem escolas, hospitais, casas publicadoras que foram frutos dessa orientação inspirada por Deus. Seu ministério profético durou cerca de 70 anos. Ela faleceu em 1915. Seus escritos não foram dados para substituir a Bíblia, mas para nos levar a ela, possibilitando-nos melhor compreensão de suas mensagens. E eu creio firmemente a partir desse texto que vamos ler. Qual é a nossa segurança nos dias finais? 2 Crônicas, abre a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20.
2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Abra sua Bíblia, 2 Crônicas 20. E aqui nós lemos: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes em seus profetas e prosperareis. Amém? Abra sua Bíblia também, 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 20. Primeiro Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. E aqui nós lemos: não desprezeis as profecias. Amém? Então, amados, qual é a nossa segurança nos dias finais? Crer no verdadeiro dom de profecia, assim estaremos seguros. Amém? Amados, vou ler um pouco aqui da história de Ellen G. White, ou Ellen Gold Harmon, que nasceu no dia 26 de novembro de 1827, nos Estados Unidos. Aos 9 anos, foi atingida por uma pedra jogada por uma colega de escola. Acidente este que quase lhe custou a vida. Durante 3 semanas permaneceu inconsciente e finalmente teve que abandonar os estudos. Aos 12 anos de idade, foi batizada, juntamente com vários familiares, em uma igreja metodista. Depois de assistir a várias reuniões adventistas em Portland, em 1842, aceitou plenamente os ensinamentos apresentados e, por isso, foi desligada da igreja metodista. Em dezembro de 1844, teve sua primeira visão, na qual contemplou a jornada do povo adventista rumo à cidade de Deus. Casou-se com o jovem pregador Tiago White, tornando-se assim Ellen G. White. Desta união nasceram 4 filhos. Tiago White faleceu em 1881. O casal White aceitou a verdade do sábado, depois de estudarem um livro intitulado O Sábado do Sétimo Dia, um sinal perpétuo. Logo a seguir, em abril de 1847, ela teve uma visão na qual aparecia a lei de Deus com uma luz indicando sobre o 4º mandamento. Olha bem, essa visão que ela teve. Ellen G. White foi submetida a vários testes bíblicos sobre a autenticidade de um profeta e foi aprovada em todos eles. Viveu e ensinou de acordo com a palavra de Deus. Seus escritos estimulam a obediência aos mandamentos e nos orientam a compreender melhor a Bíblia. Ela sempre confessou que Jesus Cristo veio em carne. Também foi aprovada em testes físicos. Durante as visões, perdia a força natural e recebia força sobrenatural. Mantinha os olhos abertos e não respirava. Em certa ocasião, ela segurou uma Bíblia de 8 quilos por meia hora, com o braço estendido à altura do ombro. Ellen White viveu 88 anos. Recebeu mais de 2.000 visões e sonhos e escreveu mais de 100.000 páginas. Ocupa o 4º lugar entre os autores mais traduzidos do mundo. Amém? Tendo seus escritos divulgados em mais de 150 idiomas. Suas obras mais conhecidas são Vida de Jesus, Caminho a Cristo, O Desejado de Todas as Nações, O Grande Conflito. Embora tivesse alto nível de escolaridade, era estudiosa e
escreveu com autoridade sobre diversos temas. Vou tornar a repetir. Embora não tivesse alto nível de escolaridade, ela era estudiosa e escreveu com autoridade sobre diversos temas. Quais foram eles? Religião, ciência, história, oratória, música, educação, psicologia, administração, namoro, casamento, saúde, nutrição, profecias, entre outros. Imagine, terceira série, e escreveu sobre tudo isso. E muitas pessoas hoje que têm se destacado na mídia têm estudado os livros dela. Pessoas que têm se destacado em educação de crianças, professores, administração, têm estudado esses livros e têm sido usado por Deus e se dado bem. Seu único propósito foi levar o leitor a sentir profundo amor por Cristo, compreender sua palavra e ajudá-lo a viver em manifestação. Ela escreveu: tomo a Bíblia tal como ela é, como a palavra inspirada. Irmãos, nenhuma mente ou mão se empenhe em criticar a Bíblia. Apegai-vos à Bíblia, tal como ela reza. Está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 17. O Senhor deu uma luz menor, que são os seus escritos, para guiar homens e mulheres à luz maior, que é a Bíblia. Então, 2 Crônica 20, verso 20 diz: credes no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Então nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, acreditamos no dom profético da irmã Ellen G. White, como a profetisa, certo? Se vai surgir outros para frente, não sei, Deus o sabe. Mas eu acredito que depois dela, outro não irá surgir. Porque eu tenho estudado os livros dela e vejo que tudo que Deus conduziu ela a escrever está acontecendo em nossos tempos presentes. Se vai acontecer, Deus o sabe. Mas uma coisa eu digo, que Deus a usou poderosamente e ela se deixou usar e acreditou no cuidado de Deus para a sua vida e sua família. Vamos para a recapitulação. Nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas. Antes de rejeitar o dom de profecia, devemos provar, para saber se realmente procede de Deus. Várias mulheres receberam o dom de profecia, e este dom se manifestaria na igreja que segue os 10 mandamentos de Deus. A Igreja Adventista aceita este dom manifestado através de Ellen G. White, em virtude de sua coerência em relação aos critérios bíblicos de avaliação profética. E diante do que você estudou hoje, amados, você crê que estamos vivendo nos últimos dias? Eu acredito que estamos vivendo nos últimos dias. Se você crê, amém. E se não crê, meus amados, estude mais a Bíblia, porque estamos vivendo sim nos últimos momentos da história deste universo. Você aceita o dom de profecia manifesto na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Amados, se tiver alguma coisa que estiver em dúvida, por favor, estude, comunique, coloque aí nos comentários. Eu terei o prazer de poder ajudar você a entender mais o assunto. Amém? Você deseja ler os livros escritos por Ellen G. White? Faça uso. Eu tenho lido bastante, amados. Eu comprei uma coleção com 45 livros, volumes, e todos eles são uma maravilha. Eu não li todos ainda, estou à leitura, mas cada livro que eu pego para ler, eu descubro um vasto conhecimento sobre as Escrituras Sagradas. Todo ele vai guiar, conduzir você às Escrituras Sagradas. Próximo estudo vai falar sobre o dízimo, o verdadeiro dízimo bíblico. Amém? Convido você no próximo estudo a estar presente e compartilhe esses vídeos para que mais pessoas possam conhecer esse Jesus mais de perto. Convido você a fechar seus olhos e vamos juntos orar. Nosso Deus, nosso Pai, o estudo hoje nos revelou maravilhas.
aqueles que estão estudando conosco, ó Pai. Por favor, implanta em seu coração, converte-os e salva-os. Estás perto de voltar e temos que aceitar tuas verdades para viver num novo céu e numa nova terra, o qual o Senhor habitará conosco como nosso Deus. Perdoa nossos pecados, temos em teus braços, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Amém.